Muito boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham pela TV AL, pela Rádio Digital Alesc, pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Muito boa tarde a todos os convidados que se fazem aqui presente também. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária da Comissão Mista, constituída pelo ato de mesa de número 19 de 2020, para apreciar e analisar a indenização por regime de serviço público ativo, a IRESA. Estão presentes nessa reunião o senhor Luiz Antônio Docol, secretário adjunto da Administração do Estado de Santa Catarina. O senhor Décio Augusto Varga, consultor executivo de Negociações e Relações de Trabalho, também da Secretaria de Estado de Administração. Estão presentes também nesta reunião o senhor Coronel Cel, presidente da ACORS, subtenente Pavilic, presidente da PRASC, e também os membros natos dessa comissão. Deputada Luciane Carminati, que nos acompanha de forma remota. Muito boa tarde, deputada. Deputado Maurício Scudilac. Muito boa tarde, deputado. Deputado Sargento Lima, que é presídio. Presidente, boa tarde. Boa tarde. E também tenho aqui em minhas mãos, assinado pela dona Denise Ribeiro Mendes, assessora parlamentar do eminente deputado Márcio Machado, que nos comunica a impossibilidade de participar da reunião na tarde de hoje. Senhores deputados, inicialmente vou colocar em votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Ata aprovada. Senhores, aqueles que são convidados, deputada, deputados que nos acompanham e todo o público que nos assiste pela TV AL, inicialmente eu quero passar a palavra ao senhor secretário de Estado de Administração, o senhor Luiz Antônio Docol, tá, que tem algumas informações relevantes. E, posteriormente, eu vou abrir a palavra também aos demais deputados ali. Tá bom? Secretário, Vossa Excelência com a palavra. Ajuda ele aqui, bota em cima do... Boa tarde a todos, cumprimentando o deputado Sargento Lima e, na sua pessoa, os demais membros da comissão e os representantes das entidades. Estamos aqui a convite, representando aqui o Poder Executivo, para propor soluções que já vimos discutindo com as categorias que iniciamos no ano passado para tratar dessa situação remuneratória das categorias da segurança pública, mais precisamente a incorporação das indenizações. E assim que firmamos os acordos, depois de muitas reuniões, muito cálculo, muito trabalho do ano passado até fevereiro desse ano, fomos surpreendidos com essa pandemia e dali para frente foi interrompido. Então, temos algumas demandas judiciais em andamento e temos que atender e resolver esse problema de uma vez por todas. Então, nos colocamos à disposição para o debate, para reiniciar esse trabalho que já tínhamos iniciado no ano passado. Muito obrigado. Senhores deputados, eu tenho em minhas mãos também, que nos chegou, o requerimento da deputada Luciane Carminati, no qual nos traz aí com a par no artigo 64, 65, 66 do Regimento Interno da Alesc, requerendo uma audiência pública. Tá? E eu coloco os deputados ali em votação. Né, tendo em vista ali que a minha assessoria está buscando agora ali o cronograma, tá, para a gente aferir melhor data, e coloco em votação ali o requerimento da deputada Luciana Carminati. Em discussão? Deputada? Presidente, mais uma vez quero cumprimentá-lo, também nosso vice-presidente, deputado Maurício, o Docol e também o Décio e a representação da PRASC e da CORS. Então, como eu lhe falei, presidente, eu recebi muitas ligações, mensagens, manifestações de familiares e de policiais com relação ao IRESA.
Penso que é um tema que a gente precisa ouvir muito a categoria, nós precisamos avançar do ponto de vista da necessidade da incorporação para que não haja perdas para os policiais militares e também os bombeiros militares. Eu sei que o Maurício, Vossa Excelência e outros parlamentares já buscaram muitas vezes essas tratativas, né? No entanto, na condição de relatora, eu penso que é fundamental que nós possamos fazer uma audiência pública virtual dentro das regras da própria LESC, com previsão de data e também com inscrição anterior, para que a gente possa também permitir que policiais sejam ouvidos e, desta forma, nós fazermos um relatório condizente com o acúmulo do governo. Então, eu quero pedir o voto para os nobres colegas deputados de apoio para que possamos deliberar sobre esta audiência pública. Deputada, já lógico, eu vou fazer encaminhamento, meu voto é sim, claro, né? Eu gostaria de passar para a senhora aqui um requerimento que vai chegar também aos aplicativos de WhatsApp de todos os deputados ali, a gente pode inclusive inserir as duas associações no grupo ali para que possam ter ciência. E também gostaria de colocar em discussão aqui, deputado Maurício, o cronograma. Se eu puder já repassar, talvez a gente já pode solucionar essa situação aqui do requerimento, mas antes coloque em discussão o requerimento da deputada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício. Saudando Vossa Excelência, saudando o secretário da COL, nosso amigo Décio, delegado honorário pela Associação dos Delegados de Polícia, que eu acho que, se eu não me engano, foi uma homenagem pelo apoio recebido na própria criação do subsídio, né? Que já foi um grande avanço para todas as categorias da segurança pública, da qual sempre esteve dando esse apoio, talvez de forma um pouco mais discreta. E o Décio participou de mais reuniões, estava presente e sempre mostrando as dificuldades do governo, mas mostrando-se favorável aos pleitos da categoria dentro daquilo que era possível. Também saudar representantes aqui da CORS, da PRASC, né? É bom ter essa presença. O Simpol, a Depol, não estão aqui, mas eu sei que estão da mesma forma acompanhando, porque esse é um pleito de todos. Acredito aí que no cronograma de trabalho que o presidente deve apresentar, talvez já esteja previsto esse debate. Acompanho a deputada Luciane nessa questão do diálogo, até porque ela sempre foi uma defensora da segurança pública, a gente sempre troca muitas ideias a respeito dessa situação, mas, vamos dizer, é uma situação quase que esclarecida e conhecida de todos. Nós vamos ter que fazer uma diferença, secretário e presidente, nessa composição. Nós vemos muitos profissionais, principalmente os inativos, querendo CETISP e reposição salarial. E não é o que nós pretendemos com a comissão da IRESA. Comissão da IRESA, nós queremos tratar da incorporação desses valores para o profissional da segurança pública, quando estiver afastado, quando estiver de licença, que o profissional da Polícia Civil perca esse trauma de chegar à aposentadoria. Sabemos que o próprio Tribunal de Contas não quer dar esses pareceres tirando o valor da IRESA da aposentadoria, então todos estão juntos de encontrar uma solução. Então, primeiro ponto. A incorporação da IRESA é incorporação, não vai ter ganho. Eu sei porque eu
encontro muitos colegas policiais aí, e eu que estou aposentado, quanto que vai implicar a IRESA? Então, temos que ter isso bem claro e ter a coragem de dizer para os nossos associados, para os nossos liderados, que a IRESA é essa incorporação que estamos buscando. A questão de defasagem, de reposição salarial, tem que ser num segundo momento. Então, eu sou favorável aí, eu acho que a deputada tem razão, e acredito, senhor presidente, que dentro do organograma que o senhor preparou, já haja espaço para que tenha essa audiência e que isso também seja bem rápido para resolver o problema. Mas sou favorável. Na verdade, deputado Maurício, eu invadi um pouco ali o espaço da deputada Carminati, mas é porque ela sempre me dá essa liberdade, aí nós temos essa liberdade dentro da casa, para uma sugestão. Aí o encaminhamento meu, a relatora, tá, sobre o cronograma, eu sei que isso seria de competência de ofício do relator, tá, mas mesmo assim é uma sugestão, por isso que a gente coloca em votação ele agora, uma vez aceito, né? Então, mais uma vez, não posso deixar de colocar em votação, porque senão ele perde a razão ali. Coloco em votação o requerimento da deputada Luciane Carminati, que diz respeito à audiência pública. Aprovado. Bom, ali dentro do cronograma, se não houver óbice, né, para nenhum dos demais deputados ali, ficou para o dia 23/9, essa audiência pública, né? No dia 23/9, está aqui bem marcado. Então, no dia 22, como é no dia 23/9, deputada, eu acho que para facilitar os nossos trabalhos ali, óbvio, né, com a concordância da relatoria, se a gente pudesse estipular para o dia 22, um dia antes do dia 23, o último prazo de entrega para requerimentos, para que a gente possa discuti-los durante a audiência pública. Há concordância da senhora? Sim, quando Vossa Excelência fala de requerimentos, fala manifestações nesse Isso, sentido? nesse sentido. Aí elas se manifestam, a gente tem o tempo. Entidades. Ok. Deixa eu tirar uma dúvida só, presidente. Porque como não é uma audiência presencial, que tradicionalmente as pessoas se inscrevem na hora, haverá uma inscrição prévia para a manifestação? Sim, isso? sim, senhora. Sim, senhora. A gente vai comunicar ali, né? Ok. Também quero comunicar a presença aqui da Coronel Claudete, aqui presidindo a Associação Barriga Verde, né, dos PMs e bombeiros, a BVO. Seja muito bem-vinda. Seria isso, deputada. A gente. Para que horas ficou, presidente? Para que horas? O ideal seria no mesmo horário ali, porque dia 23 cai no dia, assessoria, na própria quarta-feira, seria o horário ordinário da reunião. Às 17 horas. Aquele que já havia previsto. Combinado. Aí a gente poderia marcar ali para dia 7/10, a apreciação do relatório preliminar, né, também sugestão, e a votação do relatório final no dia 14/10. Ok. Né? Vai chegar para a senhora. Se houver alguma dificuldade nesse período, a gente combina na comissão a elasticidade do prazo, mas vamos trabalhar para o dia 7 e para o dia 10. Muito obrigado, deputado. Senhores deputados, também tem um requerimento de minha autoria. O deputado ele requer a inclusão para discussão dessa comissão mista de indenização por regime de serviço público ativo, IRESA, para a incorporação dos servidores de todo o grupo de segurança pública, isto é, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Geral de Polícias e Civil, Instituto Geral de Perícias e Polícia Civil. Nesse item do Instituto Geral de Polícias, nós temos ali uma questão de tempo, né, até 2021 ou 2022. Aí eu vou passar a palavra ao nosso consultor, o senhor Décio, que pudesse nos passar ali de uma forma mais clara ali do que se trata essa questão aí dos prazos, tá, e tempo. Senhor Décio, Vossa Excelência, com a palavra.
Ok, boa tarde, obrigado, deputado Sargento Lima. Cumprimento a todos aqui presentes. Na realidade, é o seguinte, desde 2013, quando nós publicamos as leis complementares 609, 610, 611, 614, se estabeleceu em Santa Catarina uma isonomia, uma paridade remuneratória plena entre todas as carreiras da segurança pública, militares e civis e o próprio Instituto Geral de Perícias. Nesse sentido, nós temos que avaliar, nesse momento, duas questões. Uma diz respeito à vedação expressa da Lei Complementar 173 Federal, que trata da questão da vedação de concessão de reajustes a qualquer título, né, em razão da contrapartida dos governos estaduais em relação ao auxílio, para o programa de auxílio aos estados, né? Então, nós estamos muito premidos para não estender qualquer tipo de situação que seja em relação a qualquer tipo de incremento salarial, de reajuste de abono. Nós estamos, inclusive, a Procuradoria-Geral do Estado está estudando muito fortemente essa matéria para ver quais são os espaços que nós temos para fazer essa incorporação, né? Porque o IGP, diferentemente da Polícia Militar e da Polícia Civil, ele não tem garantido na legislação o acesso à indenização, né? Mas, no entanto, judicialmente eles conseguiram essa equiparação e não está. Então, nós temos que estudar possivelmente uma saída para não configurar com essa legislação que estamos estudando aqui, configurar reajuste salarial, sob pena de violação à vedação expressa na Lei Complementar 173. Coloco em discussão, senhora deputada, senhores deputados, o requerimento de minha autoria. Eu quero, presidente. Posso lê-lo novamente? Requer para a incorporação aos servidores, né, que já estão sendo, aqui a gente colocou em votação na nossa última reunião, a Polícia Civil, que é justo, e que a gente já consiga resolver também esse problema, né? E nessa também se consulta aos senhores deputados o estudo em relação ao Instituto Geral de Perícias, se podemos colocar também, estudar a possibilidade de estar votando junto no mesmo... Certo. Aquilo que o senhor disse ali, secretário Docol, e só ratificando aquilo que foi dito pelo deputado Maurício Scudlac, a característica, né, dessa comissão é afunilar o assunto somente em IRESA. Tá? Então, para que a gente deixe isso bastante claro mesmo, tenho conversado pessoalmente ali e conversei com as associações para a gente que não divirja do nosso foco principal. Gostaria, inclusive, que o senhor comentasse sobre esse assunto mesmo, né? E para não criar, né? O deputado Maurício falou ainda dos aposentados que estão entrando em contato com a gente, não entram. Por quê? Porque a gente tem que começar agora a fazer uma dicotomia nesses problemas todos, separá-los e resolvê-los de forma individual, coisa que não foi feita, né? Existe a maneira certa existe a possibilidade de se abranger tudo num enorme pacote, existe, mas seria muito mais difícil, porque cada vez que a gente invade um campo, a gente deixa o outro descoberto. E a gente cria uma oportunidade também para que se abra a discussão sobre questões que não são tão pertinentes nesse momento, que é um momento difícil que nós estamos atravessando, para estar solucionando esse problema agora, e todo mundo sabe aquilo que vai ser votado amanhã nessa casa, né? Não é surpresa para ninguém. Então, a gente não quer criar aqui uma situação que não chegue, que não se conclua absolutamente nada, como a gente já viu várias e várias negociações que não prosperaram por conta desse fato específico, de querer se agradar todos os gregos e todos os troianos e garantir para os dois lados da guerra que ninguém morrerá. Isso é uma grande mentira, né? Que vai ter um combate, uma guerra, e você vai garantir para o inimigo e para o amigo, olha, ninguém vai morrer nessa guerra. Tá? Então, se a gente se afunilar o nosso assunto diretamente em IRESA, e eu gostaria que o senhor desse um esclarecimento sobre isso também, secretário. Bom, deputado, assim como eu coloquei no início, todos os processos de negociação salarial do Poder Executivo que eu participei nos últimos 20 anos,
sempre foram pautados exatamente focado na capacidade financeira e na capacidade de poder entregar o que estava sendo tratado. E não é diferente com a segurança pública. Nós iniciamos uma discussão com essas categorias para reestruturar essa remuneração lá em 2004, com a Lei Complementar 254, e ali houve exatamente esse problema, se prometer mais do que se podia, mais do que nós tínhamos na nossa capacidade financeira, e deu o problema que deu. Então, com a construção que aconteceu em 2013, conseguimos contemplar todas as categorias, e não estava sendo diferente do que nós, e aí estão aqui os representantes das categorias, não estava sendo diferente do que nós vínhamos construindo o ano passado. É óbvio, sempre focado na lei de responsabilidade fiscal, no princípio da legalidade, não podemos ultrapassar aqueles limites sob pena de responsabilização. E aí conseguimos firmar e fechar um acordo, que não foi executado, como eu disse no início aqui, em decorrência da pandemia, e o objetivo premente, como o senhor bem afirmou nesse momento, também é intenção do Poder Executivo, é uma escalada, regularizar nesse primeiro momento as indenizações, a IRES, a IREPT e a IRET-PC, que têm nomes diferentes em decorrência das leis, e no segundo momento, óbvio, não se esgota e não vai se esgotar nunca as demais possibilidades e os anseios das categorias, ir avançando com o tempo. Mas nesse primeiro momento nós temos que zerar e virar essa página. Com toda certeza é uma determinação do próprio governador e do grupo gestor de governo que se caminhe nesse sentido, observando, né, como muito bem disse o Décio, essa situação do nosso caixa, dos impedimentos dessa nova lei agora, da Lei Complementar 173. Por esse motivo, estamos sugerindo, como o IGP tem uma característica diferente, o Instituto Geral do Perito tem uma característica diferente na concessão dessa vantagem, se nós fôssemos tratar de uma forma igualitária nesse momento, caracterizaria aumento de despesa e com concomitante punição. Então, entendemos que temos que tratar o Grupo de Segurança Pública como um todo, mas fazendo esses pequenos ajustes. Esse é o objetivo. Muito obrigado. Primeiro, quero agradecer, tá, deputada Luciane, deputado Maurício, e com a mais absoluta certeza, se aqui estivesse também o deputado Márcio Machado, acredito que colaborariam com a gente, tendo entendimento também da secretaria, né, essa sensibilidade em relação ao IGP, né? Já foi alvo de discussão nossa, né, doutor Maurício? A gente sempre conversa sobre isso. Eu sempre chego aqui, eu pergunto: ei, delegado, como é que está, doutor? Tudo bem, né? A gente sempre falou dessa sensibilidade e fico muito agradecido também, né, à deputada Luciane, que também nos concedeu essa possibilidade de estar abraçando mais uma vez, né, o parlamento catarinense, colocando embaixo da asa ali, como fazem as galinhas com os pintinhos ali, mais uma classe ali a ser protegida e assistida. Também gostaria de perguntar à senhora deputada, ao senhor deputado, se existe a possibilidade ali de a gente abrir um espaço ali para manifestação das... Não é uma audiência pública, né, mas a gente gostaria de conversar com cada uma das classes ali, se a gente pudesse estender um tempo de 5 minutos para cada um deles ali, pudessem fazer uso da palavra, né? E só retornando ali da importância eu sei que a gente já colocou em votação e já discutiu isso, tá? Para as classes, né? Estipulando ali como último dia para a entrega dos requerimentos, né, e das propostas ali, o dia 22/9, a gente não se esquecer disso aí. Gostaria de perguntar aos senhores ali se querem fazer uso da palavra, senhoras, se querem fazer uso da palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Eu queria aproveitar, e fica aberto, o presidente colocou, acho que se tiver alguma informação, alguma colocação por parte das entidades, são importantíssimas, que Vossa Senhoria representa todo o segmento. Mas aproveitar que nós estamos aqui com o secretário da administração, nós aproveitamos um projeto do governo que tramitava nessa casa, e com uma emenda da deputada Paulinha, e ante, vamos dizer assim, a angústia, a agonia dos policiais civis, inclusive com aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, nós vivíamos uma insegurança total. Nós temos a questão
dos desaposentados, do Tribunal de Contas todo dia comunicando ao IPREV que a tal aposentadoria está sendo deferida, mas sem a IRESA. Isso não está acontecendo com as categorias militares, mas todo dia acontecendo com a Polícia Civil. Nós encontramos a solução naquela lei que tramitava na Assembleia Legislativa, de fazer aquela emenda e buscar uma solução. Nós estamos fechando a folha, então o governo está fechando a folha. Agora há pouco, eu abro aqui meu WhatsApp, é um policial sabendo se já vai estar na folha, se dele vai ser descontada. Então, realmente, uma situação bem desagradável que a maioria está vivendo. De parte de orientação da Secretaria da Administração, da PGE, do governo como um todo, que os senhores representam aqui, há o risco de vir alguma mudança na folha de pagamento desse mês, ou do mês que vem, e também há a possibilidade de, com esse estudo, deve vir um novo encaminhamento do governo para resolver, mas de sanção daquela lei, mesmo que ela venha a ser revogada depois com aquilo que aqui ficar definido, para que fique em vigor enquanto não se encontra essa nova solução coletiva. Então, o nosso pedido, meu pedido seria ao governo que fosse sancionada a lei e depois, com a decisão conjunta aqui, mas para evitar novos casos de decisões do Tribunal de Contas de aposentadoria sem a integralidade que significa o subsídio mais a indenização policial. Senhor secretário, existe a possibilidade de se construir esse acordo com o governo? Deputado, esse é o projeto aprovado aqui pela Assembleia, ele está sendo avaliado pela Procuradoria-Geral do Estado, e nós temos um problema sério ali do vício de origem que ele gera despesa. Então, a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, está fazendo essa avaliação e qualquer aprovação por parte do Poder Executivo pode acarretar uma responsabilização do Poder Executivo em decorrência do que estabelece a própria Constituição. Então, acho que é de suma importância esse processo está acontecendo aqui. Nós temos que focar muito no que estabelece a própria Lei de Responsabilidade Fiscal e, nesse momento, a segunda Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a 173, para não levar para o Executivo mais uma responsabilização, por assim dizer. Então, nesse momento, o Estado não foi notificado da decisão judicial que a própria entidade dos policiais civis ingressou na Justiça, não houve a notificação, e nós estamos fechando a folha de pagamento sem sobressaltos. Mas, com relação à sua propriamente dita, a sua pergunta, há uma avaliação jurídica se é possível ou não. E, com toda certeza, com a vício de origem, nós não podemos correr um risco de transgredir essa legislação. Nós só teríamos que trabalhar ao máximo para mostrar que não é ganho salarial. Eu sei que os senhores estão olhando com esse detalhe, que é uma incorporação, mas não é nenhum tipo de aumento, reajuste, benefício, nada desse sentido aí, então. Obrigado, secretário. Deputado Maurício, satisfeito? Satisfeito. Senhora Coronel Claudete. Vossa Excelência, com a palavra. Bom, primeiramente, eu quero cumprimentar o senhor deputado Lima, em seu nome cumprimentar os demais membros da mesa, dizer da grande satisfação de estar participando dessa comissão. Gostaria de manifestar no sentido de dizer que foi lamentável, né, toda uma construção que nós fizemos junto à Secretaria de Administração com o Governo do Estado em 2019 e início desse ano, e que, infelizmente, não pudemos pôr em execução, que acredito que teria resolvido uma série de incoerências que nós estamos enfrentando agora. Mas quero apenas dizer da importância do trabalho dessa comissão, sem sombra de dúvida, a incorporação da IRESA para todos os órgãos de segurança pública, não só para a Polícia Militar, como as demais, é de extrema importância, é uma antiga reivindicação e, sem dúvida, que vai resolver os problemas existentes hoje
para, no caso da Polícia Militar, para o efetivo da ativa, né? No caso da reserva, nós não temos esse problema, diferentemente da Polícia Civil. Mas, então, só quero reforçar realmente a expectativa de todos nós para que a comissão consiga, de uma forma ágil, resolver o quanto antes esse problema da IRESA e também possa, futuramente, quem sabe, também pôr em prática todo o nosso projeto que desenvolvemos, que já está pronto, né? E que foi desenvolvido com tanta dedicação, tanto carinho por todas as associações. Muito obrigada. Eu que agradeço, coronel. Segundo inscrito, coronel Cel, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, muito boa tarde. Cumprimentando os demais membros da mesa, deputado Scudrilac, deputada Luciane, meu amigo da COL, Décio Vargas, os presidentes das entidades e representantes aqui presentes. É gratificante estar aqui participando deste momento, deputado Sargento Lima, exatamente porque a situação da IRESA, ela já vem causando traumas há alguns anos para a classe da segurança, as classes da segurança pública, não somente militares e estaduais. Sabemos que existem diferenças entre a carreira da Polícia Civil, do IGP e dos militares estaduais, mas acreditamos que essa é uma situação que já poderia ter sido resolvida já há algum tempo, não nesse governo, mas possivelmente no governo passado também. Dizemos com clareza essa questão exatamente porque eu, como o da COL e o Décio Vargas, participamos da mesa de negociação em 2012 e 2013, né, da COL. E tem certas questões que talvez ficaram até um pouco mal resolvidas naquele momento e poderíamos ter solucionado já há algum tempo. Mas, já que estamos reunidos, temos a obrigação de apresentar um bom produto para que exatamente essa Casa Legislativa e o Governo do Estado tenham oportunidade de chegar num consenso e, quem sabe, dar aquilo que a Secretaria, que a Segurança Pública necessita nesse momento. Sabemos, aqueles que estão estudando mais a fundo toda a situação referente à IRESA, que ela não se trata de reajuste ou de reposição salarial de forma alguma. Ela se trata de uma adequação da tabela financeira em relação ao subsídio, em relação ao valor correspondente à IRESA, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal, agora na decisão referente à ação da Cobrapol, que impacta o Simpol aqui em Santa Catarina, ele diz que essa verba é exclusivamente remuneratória, uma coisa que a gente já vem lutando há bastante tempo, e sendo remuneratória, ela tem que fazer exclusivamente parte do contexto total do subsídio. E é isso que nós solicitamos. Temos grande preocupação também em relação a como que o governo do Estado vai analisar ou fazer essa tabela financeira, né? A início do ano, as negociações que tivemos, elas estavam tramitando de uma forma muito saudável, e eu gostaria daqui de agradecer o da COL, o Décio Vargas e o meu amigo Tasca sobre essa questão, da forma saudável como tramitaram essa negociação no início do ano, mas, infelizmente, por N situações, ela não chegou a ser concretizada. Acreditamos que uma grande situação que acontece é uma, digamos, falta de informação sobre o contexto geral e global de como deve ser esse impacto e como pode ser esse impacto. Eu acredito que isso é fundamental nós termos essa informação para que, efetivamente, a gente saiba até onde a gente pode pisar e até onde a gente pode ir. Eu acho que é fundamental essa questão. E, deputado Sargento Lima, a associação, a COS, nós, preocupados com essa questão, nós fizemos um pequeno parecer jurídico referente à aplicação da 173 e de que forma ela poderia efetivamente ser implementada nessa questão, e gostaria, se possível, solicitar que o coronel Leibs levasse até a sua mão uma cópia desse parecer para ser incorporado nesse processo em relação à comissão mista. E queria deixar a COS à disposição da comissão, e solicitar também que eu, particularmente, me sinto aqui em casa, sempre me senti em casa nessa Casa do Povo, mas eu acredito que, quando fizermos a reunião semana que vem, principalmente na audiência pública, deputado Scudrilac, nós poderíamos convidar todas as entidades da segurança pública para estarem aqui presentes e, efetivamente, colocarem os seus pontos de vista e posicionamentos sobre essa questão,
que, com certeza, nesse momento, nós não temos dúvida, como já falamos ao senhor, deputado Scudulac, e às associações da Polícia Civil, não gostaríamos que os senhores fossem impactados, até porque nós vemos nos senhores uma possibilidade que amanhã pode acontecer conosco. Então, temos certeza que essa Casa Legislativa e o Governo do Estado estarão sensibilizados com essa questão e, no menor curto de espaço possível, tentaremos resolver. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel. Subtenente João Carlos Pavilic, meu amigo, Vossa Excelência com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. É uma honra, né, a Prasc estar aqui nessa douta casa. Quero cumprimentar aí os demais deputados em seu nome, aos nossos guerreiros aqui de outras associações, ao deputado Scudulac, que já é um representante até nato, né, da Polícia Civil, do IGP. Então, o ano passado, como o coronel Céu falou, nós tivemos, né, reunidos para tentar resolver essa celeuma, ou esse imbróglio deixado de herança, né, de outras administrações aí. Nós pegamos a Prasc já com esse pepino aí, tentamos resolver também, né, essa questão. A Prasc foi a única que não aceitou as propostas, né, vinda do governo do Estado, porque a Prasc sabe que sempre a gente bate na lei de responsabilidade fiscal, sempre bate que não tem dinheiro, sempre bate nessa questão de falta de investimento na segurança pública. E o artigo 144 é bem claro: segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos nós. A Prasc, no meio dessas associações todas, era a única que ia perder. É a única que ia perder, porque nós entendemos, no nosso modo de ver e jurídico, que a 173, ela não tem relação nenhuma com a questão de 1 grau acima. Porque quando a lei do Bolsonaro foi feita, estava bem explicitado que cada Estado teria suas peculiaridades e que a questão da paridade, integridade e simetria não parte da reserva para ativa e sim da ativa para reserva. Então, nós temos os nossos direitos adquiridos. Se caso essa casa achar um caminho para o nosso pessoal da ativa, nós não somos contra, né, que venha talvez até um decreto do governo do Estado resolvendo todo esse imbróglio da Polícia Civil, nossa co-irmã, que somos sensibilizados também por ela, e a Prasc vai entrar juridicamente contra o Estado para resolver a questão lá fora no TJ, porque nós sabemos os nossos direitos, vamos atrás, e sim, queremos a resolução que bateu lá no STF, que afeta todos nós, mas nós temos o nosso direito adquirido, vamos procurar outra forma de resolver isso aí. Então, a Prasc procura esse caminho e vamos lutar até o final aí, porque não falo só em nome, né, como presidente aqui, foi uma Assembleia Geral que a gente fez, e inclusive levei o nosso amigo Décio Vargas para explicar para o pessoal, e foi unanimidade não aceitarmos lá ainda com 17% acima, né? E agora, se vir no meio dessa pandemia, para nós não perdermos na ativa, que venha e que seja negado, né, que seja extensivo aí ao nosso pessoal da reserva, para a gente possa resolver lá na Justiça, porque o próprio decreto federal diz que, se vir do jurídico, o governo tem que aceitar. Então, essa é o modo de pensar da Prasc. A gente acha que tem que ser extensivo ao nosso pessoal da reserva, porque naquele tempo era outro tempo, em 2013 eu não estava aqui, e a gente está trabalhando com o que tem. E o que nós temos? Nós temos uma IRESA que precisa entrar dentro do subsídio, que lá fora foi criada para controlar, né, o policial, tanto é que ele vinha trabalhar doente, né, a gente vê os casos aí de suicídio na Polícia Militar, a gente perde mais policiais para o suicídio do que no combate ao crime, por causa dessa pressão toda. Então, é um direito, né, de todos nós aí, e a Prasc tem essa visão, que não bate com a questão do grau acima, porque nós não ganhamos nenhum posto acima e nenhuma graduação acima. Foi assim que fizeram no passado e é extensivo. Então, a gente sempre vai lutar por isso. Mas vamos respeitar, né, se vir da maioria aí, se formos voto vencido aqui, e vamos procurar na Justiça. Essa é a visão da Prasc, é lutar por todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Pavilic, subtenente Pavilic. Eu gostaria de falar ali, né,
A gente viu que foi abordado assuntos ali relativos ao passado, tá? Eu vou falar para vocês ali uma característica dessa 19ª legislatura, nós não temos retrovisor, tá? Se a gente fosse olhar o que deixou de ser feito no passado, a Assembleia Legislativa definitivamente não trabalharia, tá? Então, se a gente começasse em detalhe a carga do que temos pelo futuro, é muito maior do que aquela daquilo que foi, né, não foi feito no passado, né? Tanto por isso que a gente se colocou à disposição de abraçar um problema aí que a gente chegava no celular dos deputados, fritava o celular de todos durante todo o tempo, chegando para a gente um problema que estava se tornando insolúvel e nós não conseguimos mais justificar algo que deveria ter uma origem lá do governo, que deveria ser enviado para cá. Então, a comissão, ela tem essa característica, de a gente criar uma proposta ao Executivo. Tá? Disse e repito, essa comissão ela tem uma característica especial, ela tem uma missão especial que é trabalhar com a situação IRESA. Tá? Mais tarde, se a gente conseguir, talvez, como eu disse, que o Estado esteja numa situação beirando aquilo que é o normal, o que não é a situação que nós temos hoje, tá? Beirando aqui, próximo daquilo que é a normalidade, né? Vou ficar muito feliz se acontecer isso, e se Deus quiser, como foi prometido lá no começo do ano, que hoje nós estaremos todos mortos, né? Não estamos, né? A gente não está num apocalipse zumbi, graças a Deus. Eu acredito que daqui 1 mês, 2 meses, a gente consiga estar em mares mais calmos e abordar assuntos como esse levantado pelo senhor ali, com absoluta certeza. O parlamento catarinense não fugiu de nenhum problema até hoje, muito pelo contrário. Nós estamos vendo aí problemas muito importantes que estão sendo solucionados, né? Comemoramos recentemente aí problemas que são relativos à educação, à cultura, né, deputada? Em decorrência do suor e do trabalho ativo do parlamentar. Nós não fugiremos de outros assuntos que virão, mas a gente está adotando essa forma aqui de resolver problema por problema à sua vez, para que a gente não possa montar aqui uma barraquinha de sonhos e de promessas, que não podem ser cumpridas, né? Consulta aos senhores deputados, mais algum deputado quer fazer uso da palavra? Senhores, então a próxima... Estão no cronograma rosa, mais uma vez relembrando, até para facilitar a vida da nossa relatora, dia 22, último dia para entrega de requerimentos. Tá? Dia 22, último dia de prazo para entrega dos requerimentos, que é muito importante. Dia 23, audiência pública. Tá? Dia 23, audiência pública, próxima quarta-feira. Antes de dar por encerrada essa reunião, convoco a próxima para o dia 23/9, às 17 horas, nesta casa, para a próxima reunião. Muito obrigado a todos.